Olá, tudo bem? Hoje vou contar um pouquinho do meu testemunho, conversão. Eu converti há 20 e tantos anos atrás, né? 1998. Eu tinha 22 anos. Mas antes disso, o que marcava muito minha vida era tentar correr atrás de alegria. Então eu tentava achar alegria em alguma coisa. Eu jogava muito futebol, gostava de futebol, então meu prazer era jogar bola, né? Então, jogando bola. E ver meu time campeão, porque tinha muito tempo sem ser campeão. E quando foi campeão, daí foi aquela alegria, vários anos, né? E daí eu falei, e agora, qual é o próximo passo? Então eu via assim que às vezes eu buscava alegria nas festas, nos amigos, e no final de semana era o tempo que eu não precisava trabalhar, então aquela alegria, né? Mas quando acabava o final de semana, aquela tristeza. Daí você vai, jogava bola, bebia um pouco quando jogava bola, mas não era de comprar bebida. Mas aí a hora que passava as festas, algum namoro, assim, namorava algumas vezes, mas depois perdi a alegria. E no futebol, eu tentava ter alegria, mas chegou um tempo na minha vida que nem o futebol, perdi a alegria de jogar bola, e, e aí foi um dos processos que foi começando a encontrar Jesus. Mas eu lembro de um episódio que sempre chegava no final de semana, eu trabalhava, né? Final de semana, aquele momento de você ter alegria sozinho e curtir a vida, né? Porque não precisava trabalhar. Aí no domingo, a hora que acabava o programa, depois das 10, o programa do Silvio Santos, que ele falava: Bom, amigos, mais um final do programa Silvio Santos, que você tenha uma boa semana. Fique agora com a sessão das 10. Aí vinha aquele tristeza, né? Porque tinha que trabalhar, aquele peso de buscar alegria nas coisas, buscar alegria nas festas, buscar alegria na diversão, no futebol, mas a hora que, de repente, quando passava aquilo, no outro dia você estava triste, desanimado, problemático, infeliz, e tinha um vazio. Esse vazio. E quando chegou o tempo que eu não estava mais com vontade de jogar bola, 22 anos, né? Recebi os convites para ir na igreja. A minha irmã me convidou, meu amigo convidou, e aí quando ele me levou para a igreja, depois de ouvir minha irmã falar, e eu comecei a ler a Bíblia, né, pedir para Deus mostrar a verdade. E lendo a palavra, eu entendi que Deus era o caminho, que Jesus era o caminho, que a verdade era a palavra de Deus, né, não a minha religião, mas Jesus. E aí eu aceitei o convite quando ele veio e me levou para a igreja. E converti. Recebi Jesus, recebi a palavra, e foi algo que transformou minha vida. Então são 26 anos de caminhada cristã, mas preencheu um vazio. Depois eu comecei a ter propósito de vida, ter uma vida transformada. Eu comecei a ajudar na igreja, a servir na igreja. Comecei a ver o propósito que Deus tinha na minha vida de evangelizar, trazer as mensagens. Foi Deus me deu a mensagem assim de a palavra de escrever mensagens e poder levar salvação para os amigos. Comecei a convidar os amigos para ir para a igreja. Eu queria que as pessoas sentissem o que eu estava sentindo. A alegria de conhecer salvação, ser cheio do Espírito Santo. E quando você ia para trabalhar, você não tinha mais aquele vazio, porque você era um missionário no trabalho, você era um missionário no campo de. Eu joguei bola algumas vezes ainda, mas onde que você ia, o seu propósito principal não era ter alegria, porque a alegria já estava dentro de você. Você não fazia algo para ter a alegria, porque ela já estava ali. Então tudo que você ganhava, tudo que você recebia era um acréscimo à sua alegria. Então dia após dia Deus foi preenchendo isso e nós tínhamos alegria. Cada vez que eu ia para a igreja, para o culto, ajudava, ensinava, ministrava, aperfeiçoava aquilo que Deus já estava dando, a alegria já estava ali. Eu crescia na alegria que é a presença de Deus. Então, eu reconheci primeiro o tanto que eu era pecador, o tanto que Deus me amava, me arrependi, recebi Jesus. E quando a gente faz isso, algo acontece. O Espírito Santo vem habitar em você. Se você está vivendo uma vida longe de Deus, no pecado, não permitindo que Deus transforme a sua vida, saiba que existe uma alegria verdadeira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem uma vida eterna te esperando, e é Jesus, é a salvação, é o caminho de Deus,
receba Jesus, reconheça que precisa de Deus, vá para a igreja, você vai encontrar uma alegria verdadeira, e meio às lutas, dificuldade, você vai ter força para vencer, porque Ele vai te dar força, Ele vai te dar graça, Ele vai estar contigo. No mundo tereis aflições, Jesus falou, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e quer transformar a sua vida, quer transformar a sua família, quer mudar a sua história. E Ele vai dar um propósito de vida, porque agora você não vive mais por um momento, por um time, por algo que você vai comprar ou conquistar, mas você vive um propósito eterno de fazer Jesus conhecido, e isso vai durar até o último dia de vida. E aquilo que você foi recebendo, eu acrescimo a sua alegria, porque a alegria já vai estar dentro de você, que é essa salvação, que é o que Jesus te deixou, que é a presença da glória de Deus. Amém? Deixar essa mensagem, que Deus possa te abençoar, compartilhe de pessoas, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe, receba Jesus, vá para a igreja, entregue sua vida a Jesus e conheça a nova vida, uma vida abundante que Jesus falou. O ladrão veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio da vida e vida aí em abundante. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.